Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra, que Deus a luta vencerá. Sabemos com certeza, e nada nos assustará, por Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bem poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Para quem não conhecia esse louvor, né? Foi louvado ontem, louvado hoje. Glória a Deus. É uma bênção. Os louvores da harpa é uma pregação, fala ao coração de cada um de nós. É uma meditação da palavra, transformação, viu? Lição de número 9. Quem está depois da revista? Todos? Amém? Vamos fazer a apresentação da lição? Quem não tem revista, faz assim que eu dou a revista que tem aqui, viu? Quem não tem a revista, viu? Amém? Lição de número 9, 27 de fevereiro de 2022. Para a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O assunto da lição: as histórias e as poesias falam ao coração. Textuário: estou oficíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 107. Verdade prática: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. A leitura bíblica em classe se encontra em Deuteronômio no capítulo 6, verso 20 ao 25, e Salmo 109, 105 ao 108. Amém? Eu leio um e a igreja o seguinte: quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra o Faraó e toda a sua casa. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como o dia de hoje. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Estou ofiníssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ó Senhor, ensina-me os meus juízos. Oh, glória a Deus. Oração. Mais uma vez fazer uma oração. Amém?
Senhor nosso Deus, nosso Pai, guarda-nos, cobre com teu sangue. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Nos protege. Ensina-nos, Senhor, a fazer mais e mais a tua coisa. Passa, Senhor, o nosso coração, transforma, Senhor. Tira, Senhor, tudo que não te agrada, Senhor, do nosso coração. E nos transforma mais e mais. Estamos aqui, Senhor, para receber mais de Ti. Queremos ser moldados, Senhor, por Ti. E assim, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. A introdução da lição, que é o plano de aula, ele nos mostra, estamos prosseguindo em nosso estudo bíblico sobre a Sagrada Escritura. Nesta lição, temos a finalidade de apresentar uma visão panorâmica dos livros históricos e poéticos. Os alunos devem compreender que as narrativas presentes no livro de Josué e Crônica apresentam experiências de Israel com o seu Deus. Nos dilemas, conflitos e milagres, vêm-se provas do cuidado e da providência de Deus. Já a literatura poética e sapiencial aponta para a sabedoria e verdade divina. A apresentação da lição. O objetivo da lição: destacar as narrativas de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Israel e Judá. 2. Conhecer a estrutura e características da literatura bíblica, poética e de sabedoria. 3. Mostrar os princípios práticos para a vida cristã. B. Motivação. É necessário uma postura de submissão diante da mensagem bíblica. As narrativas das experiências do povo de Israel com Deus nos ensinam acerca da soberania e sabedoria do Senhor. C. Sugestão de método. Elabora no quadro, até com o professor, uma tabela com 2 colunas, livros históricos e livros poéticos. Conclusão da lição, aplicação, subsídio ao professor. Amém? São temas que vamos abordar nesta lição, viu? Que vai ser dada através do nosso professor. E são 9h30. Eu já quero passar para o nosso pastor Marcos Coelho, e assim ele faz conforme Deus conceder no seu coração. Amém? Meus amados irmãos, bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus. Amém? Também quero nessa manhã cumprimentar com bom dia e a paz do Senhor Jesus os nossos queridos e amados irmãos que nos acompanham através da internet. E hoje, domingo, dia 27 de fevereiro, nós estaremos estudando aqui na nossa Escola Bíblica Dominical a lição de número 9, como já foi apresentada há pouco instante pelo nosso auxiliar da palavra, Joseni. O mesmo tem assumido essa função aqui na nossa congregação como superintendente da nossa Escola Bíblica. Meus queridos, já quero louvar a Deus pela presença dos meus queridos e amados irmãos que se dispôs a estar aqui nessa manhã e para aprendermos e crescermos cada vez mais no conhecimento das Sagradas Escrituras. É óbvio de que eu não sou o detentor de todo conhecimento e não sei tudo, A gente aprende, a gente vai aprendendo uns com os outros, porque a palavra de Deus, como nós vamos estudar, ela tem o fato histórico, Ela tem as poesias que falam aos coração, tem a história que é narrada, os fatos que são narrados, mas
acima de tudo isso, nós temos a nossa experiência com Deus, que justamente são os fatos narrados, que são as histórias contidas nas Sagradas Escrituras, que são histórias verídicas e que aconteceu em Israel e envolveu nações. Meus amados irmãos, o texto áureo encontra-se em Salmos 119, o verso de número 107, que diz assim: estou aflitíssimos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. A verdade prática diz: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Amém? Então, o salmista Davi, ele é muito claro, e nós sabemos disso, de que a palavra de Deus é o que nos vivifica. Não é verdade? A palavra de Deus é o que nos produz fé. Então, longe do conhecimento da palavra, você jamais terá uma vida cristã sadia. Você precisa continuamente ser vivificado pela palavra de Deus. Então, o primeiro aprendizado, o primeiro ensino que nós tiramos, já começando pelo texto áureo, é que não há uma vida vivificada, uma fé verdadeira, se não tivermos um ensino, da palavra de Deus. Por isso que o salmista diz: estou aflitíssimos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. E nós temos entendido isso, irmão, a importância que é nós buscar o conhecimento de Deus, buscar o aprendizado, participar das reuniões na igreja, que nos leva a um aprofundamento maior nas Sagradas Escrituras. E louvado seja Deus que nós temos a escola bíblica dominical em todas as nossas igrejas, Assembleia de Deus, Tempo Central. Isso já é algo que é um marco da nossa igreja, Então, todas as nossas igrejas, Tempo Central, nós o adotamos o domingo pela manhã. Lógico que às vezes há igrejas que, às vezes não é o domingo, às vezes, por um outro motivo, às vezes fazem um dia da semana, mas o importante é que a igreja tem aquele momento dela aprender a palavra do Senhor. Porque não tem como a igreja crescer, não tem como nós crescermos espiritualmente sadios se não tivermos uma porção verdadeira, um ensino bom, um alimento correto da palavra do Senhor. Os irmãos já podem até relacionar, uma pessoa e a sua vida cristã, quando ela não quando ela não busca o conhecimento, quando ela não é frequentadora de reuniões na igreja, aonde se vai ter o ensino da palavra, você pode ver como é que é a fé dessa pessoa, É inconstante, É inconstante, fica, oscilando, Fica oscilando, porque a palavra de Deus quem vai abrindo os nossos olhos, A palavra de Deus é quem vai nos levando a gente entender mais os desígnios de Deus e ver o quanto a gente, nós mesmos estamos errando em certos aspectos da nossa vida. Aí a palavra ela nos traz, ela abre os nossos olhos e a gente começa a colocar em prática e a nossa fé começa a se fortificar. Então, as histórias e as poesias falam ao coração. Então, em todas as nossas lições, vem uma leitura diária, Que nós somos desafiados ao longo da semana a gente poder ler essa leitura diária.
É lógico que para alguns, devido ao corre-corre da vida, ou mesmo às vezes não se apercebe quanto a essa leitura, não sei se alguns que aqui estão nessa manhã já criaram esse hábito de abrir a revista ao longo da semana, ou somente pega na revista só no dia que vem para a escola, né? Mas eu também desafio os irmãos ao longo da semana seguir essa orientação do próprio escritor, né? Da revista, quando nos dá essa leitura diária. Ele diz aqui, ó, ele coloca Josué, o capítulo 21, versículo 45, e ele coloca assim, ó: Deus controla o curso da história humana. Então, Deus controla. Deus tem um domínio do curso da história humana. Tudo que está acontecendo não pega Deus, né, desavisado. Todos nós era quem não esperava por uma pandemia, não é verdade? O mundo não esperava por uma pandemia. Nós jamais imaginaríamos de que muita coisa mudaria no decorrer da nossa vida secular. É ou não é? O mundo todo não esperava, ninguém esperava. Até então ninguém esperava, ninguém imaginaria que o mundo seria abalado por um vírus, por uma pandemia. E isso mexeu com a economia do mundo todo e com a economia pessoal de cada um de nós, né? Ao ponto que muitos foram privados, né? Do seu trabalho, da sua liberdade, né? Entendeu? Porque devido a ações que foram tomadas para conter esse vírus, não é verdade? E aquilo ali, irmão, pegou toda a humanidade. Ninguém esperava por isso, né? E aos poucos a gente vai retomando. Então, para nós muitas coisas foi nova e tivemos que se acostumar, entre aspas, ou posso dizer, se adaptar à nova realidade, né? Então tudo mudou, tudo. Até para ir a certos locais, a gente já há uma necessidade de certos protocolos. E a gente ainda está tentando aceitar ou se adaptar a essa nova realidade. Então a gente foi pegue despreparado. Ninguém esperava. O mundo não esperava. Porém, Josué, o capítulo 21, quando o escritor coloca essa referência, ele nos mostra que o nosso Deus, ele tem um controle de quê? Ele tem um curso da humanidade. Ele não foi pegue desapercebido. Nós, como amantes, nós que temos a Bíblia, as Sagradas Escrituras como regra de fé, como mandamento, como luz para o nosso caminho, nós que servimos a Deus e olhamos para a Bíblia Sagrada e temos ela como sagrada, os mandamentos de Deus, Deus falando conosco, porque a palavra de Deus, né, irmão, ela é para toda a humanidade, é os mandamentos de Deus para todo ser humano, para gregos e troianos, né, posso dizer assim, é os mandamentos de Deus para toda a humanidade. Mas nós que recebemos a revelação da palavra, aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós temos uma regra de fé, nós temos um mandamento que nós submetemos a Ele, que é a palavra de Deus. E nós não trocamos, não negociamos por nada, né? Nós sofreremos qualquer sanções que vier contra a nossa fé. Não é verdade, irmão? Nós estamos prontos a sofrer por amor de Cristo. Porque nós temos um mandamento e nós obedecemos a Ele e nós, né, pagamos um alto preço se for preciso. Mas nós se submetemos ao senhorio de Cristo e a sua palavra. Então, nós sabemos de que tudo isso é nada mais do que os cumprimentos proféticos, os princípios de dores
Isso é nada mais do que o homem sem Deus, a humanidade sem Deus, e a cada dia mais certos continentes, certos países chegando ao ponto de se afastar de Deus. Quanto antes eram nações que tinham Deus como prioridade, tinham povos que tinham Deus como prioridade, né? Mas ao longo das gerações, Deus foi saindo de dentro das suas casas. Deixaram de orar antes de dormir. Deixaram de ler a Bíblia, olha aqui, né? Então o primeiro fator que leva uma pessoa a não estar bem com Deus é quando ela não tem amor pelas Escrituras. É quando ela não tem apetite em aprender, quando ela não tem desejo de aprender a palavra. Entendeu? É quando ela vive uma vida superficial, quando ela não tem aquele desejo. Então nações se desviaram. Hoje vive uma situação crítica espiritualmente, se afastou de Deus. E hoje são nações que até economicamente vivem bem. É verdade. Vivem uma economia boa, estável, que é desejável até por outras nações, né? Que muitos aqui tivessem a oportunidade de morar, até moraria lá, arrumaria até as malas e voava para lá e se mudaria de país. Mas o nível espiritual, a espiritualidade daquela nação está morta, né? Tem sim uma economia estável, uma moeda forte, um salário que dá até para você, na verdade, viver uma vida boa. Mas são nações que ficaram tão materialistas, pensaram tanto em possuir e ter, que deixaram Deus como para eles Deus hoje, essa geração, que os seus pais tanto ensinaram, que os reformadores, que os grandes avivalistas de séculos varreram o continente. Hoje essas nações que provaram de um grande avivamento de Deus, são hoje nações que muitos, entendeu? Não crê mais nem em Deus, aderiram ao materialismo, ao ateísmo, entendeu? Porque passaram a viver uma vida tão bastarda, correr tanto atrás do que é efêmero e esqueceu daquilo que é eterno. Vive sim em um patamar ou até um país de primeiro mundo, como chamamos na economia, né? Não é verdade? Mas espiritualmente não tem o fervor que tem as igrejas em nossa nação e a liberdade que possui. Mas tudo isso, irmãos, diante de tudo isso, não é que Deus perdeu o controle do curso da história da humanidade, né? É o homem cada vez mais se afastando de Deus, né? E isso é bom atentarmos para com a nossa vida espiritual também, né? Com a nossa vida espiritual. E a gente vai ver que ao longo da história, que a gente vai falar sobre histórias, a gente vai falar sobre narrativas, né? E a gente vai falar sobre poesia, porque a palavra de Deus nós vamos encontrar histórias, narrativas, né? Porque a história é o que traz a veracidade do fato, né? Ao ponto que nós temos uma nação como exemplo. Quando você percorre as Sagradas Escrituras, irmão, você tanto tem um conhecimento que você lê das Sagradas Escrituras, como também você tem o fato histórico e as narrativas bíblicas. Você vai olhar para as narrativas bíblicas, você vai ver, irmão, os pontos que Paulo passou, as cidades que Paulo teve. E quando você lê, né, a história, a narrativa, e quando você vai para esses pontos, estão lá, irmão. E se você tiver condição de comprar uma passagem, e você vai para onde as narrativas contam da Bíblia,
e as histórias bíblicas contam, você vai encontrar elas. Você vai ver onde Paulo passou. Aí todas as cidades que Paulo registra aqui, elas são existentes até hoje. Entendeu? E os mesmos povos que a Bíblia relata, os princípios dos povos que começou, você vai encontrar na história e nas narrativas de hoje. Você vai encontrar, está lá, irmão, como princípio, como início da humanidade. Nós vamos ver diante de tudo isso, quanto as Sagradas Escrituras é verdadeira e quanto Deus existe através da história e da narrativa. Não tem como negar a existência desse Deus, irmão. Por isso que a Bíblia não é só poesia. Vocês estão entendendo? Por isso que quando você abre a Bíblia, você não vai encontrar só poesia que troca o sentimento. Você vai ver fato, prova real. A história conta. Qualquer cientista, qualquer arqueólogo, aleluia, ele sabe muito bem do que eu estou falando através da internet. De que as Sagradas Escrituras e através da arqueologia, através dos fatos científicos, vai provar tudo que a Bíblia resista. Aleluia, louvado seja Deus. Os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. Sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nosso coração. Na terça-feira ele dá 2 Timóteo 2:13. Deus é fiel o tempo todo. Amém? Na quarta-feira ele apresenta o livro de Jó, capítulo 28, versículo 28. A sabedoria requer ações práticas. Na quinta-feira dá referência de Provérbios 31:30. A pessoa temente a Deus recebe honra. Olha aqui, irmão. A pessoa temente a Deus, ela recebe honra. Na sexta-feira ele traz o Evangelho de Mateus, o capítulo 10, o versículo 29 e o versículo 30. Nada acontece fora da vontade divina. Diga aí para quem está do seu lado, diga assim, ó, nada acontece fora da vontade divina. Então diga assim, não tenha medo. Diga, não tenha medo. Não se preocupe se vai estourar a terceira guerra, Deus está no controle. Aleluia! É verdade, irmão. Não se preocupe, Deus é Senhor, Ele sabe o que está fazendo. Eu é que não sei. Você é que não sabe, mas Ele sabe. Nós somos guiados por Ele, somos orientados por Ele, somos sustentados por Ele e protegidos por Ele. Então não se preocupe, não atemorize. Porque, irmão, né, nós somos bombardeados 24 horas nesse assunto agora. Se não tiver cuidado, meu irmão, tem gente que fica olhando para o céu, imaginando que uma bomba pode vir lá para cá. Fica tão atemorizado que às vezes fica com medo. Já tem gente achando que pode vir de lá para cá e cair aqui. Calma. Seu coração vai crescer demais, além do normal. Aí daqui a pouco você diz, pastor, estou com o coração crescido. Mas também confie em Deus. Não é verdade? Confia em Deus. Não desencadeie um problema psíquico. Aprenda a confiar no Senhor. Irmão, Ele não tem um controle, Ele não tem um curso da história. Então você está com medo de quê? Olha, vamos lá. Quando ele diz, ó, Ele tem o curso da história da humanidade na sua mão. Então vamos trazer uma figura de que nós estamos dentro de um barco. Essa igreja aqui, ó, nós estamos dentro de uma navegação. Quem é o piloto? Jesus. Está com medo de quê? Mas meu Deus, vai bater na pedra, Jesus. Calma, irmão, deixa. Ele é o piloto. É a mesma coisa, né não? De eu estar no barco e Jesus é o motorista. Vou viajar com Jesus. Olha, Jesus é o que vai dirigir meu carro. Jesus, o sinal, Jesus. Jesus, liga a seta. Jesus, tu está muito rápido. Meu irmão,
Eu como ser humano, eu dirigindo um carro, tiver uma pessoa do meu lado, digo, meu irmão, ou você desce ou você assume o volante. Não é verdade? Você tem que confiar. É Jesus quem dirige, é Ele quem governa. Então tenha calma. Deixa Ele conduzir, se aquiete. É isso que nós temos que aprender. Amém? É lógico que ninguém sabe o que acontecerá, mas Ele sabe. Né? Não se preocupe. Nada acontece fora da vontade divina. E sábado, ele apresenta Provérbios 4:23. Do coração procede as fontes. Não, tá vendo aí, irmão? Do coração é que procede as fontes da vida. É ou não é? É. Porque a Bíblia, volta a repetir, vamos estudar hoje, já estou dando a introdução, de que a Bíblia é o quê? Vamos estudar história, narrativas, não é assim? Aqui, ó. O que diz na introdução? A Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina, para contar as histórias do povo de Deus. Os livros históricos servem-se da literatura chamada de narrativa. Está vendo? Quando você está lendo, não está narrando toda a trajetória de Israel, não é assim? Nós estamos diante da história, e a história ela é narrada. Não é assim? A história é como um jogador de futebol. Olha, toca a bola, balança para fulano jogou para terceiro, vai para fora. Não é assim, né? E toca a bola, passa para o Flamarion toca para o Edilson dá para a irmã Tereza e Tereza bota para fora. É assim ou não é? É narrativa. Você tem que entender, irmão. Não é, irmã Tereza? Estou para fora, irmã Tereza. Então veja bem, oi. Pronto, gol é quando acerta Jesus. Gol. Aceitou a Jesus. Aí o que acontece, irmãos? Então você tem que entender que quando a gente começa a ler a palavra, a gente vai ver a história. Está sendo narrada de um povo que Deus escolhe. Separe esse povo. Mas a intenção de Deus, quando Deus escolhe um povo, não é escolher um povo e esquecer o resto da humanidade e da geração que vai vir. Não é isso. Deus chama um povo, Deus escolhe um povo. Para quê? Para se revelar a esse povo. Para que essa nação, ela se espalhe. Entendeu? Ela cresça. E ela leve o nome dele até as gerações, até o último da terra. É que nem nós. Deus não pegou nós aqui, nos salvamos, para quê? Para nós ficar aqui dentro, só nós? Não. Quando Deus nos escolheu e nós escolhemos Ele, nós aceitamos Ele, é para nós o quê? Contar, levar no nosso bairro, no meio dos nossos familiares, a existência desse Deus e a maravilhosidade que é esse Deus e o Salvador que é esse Deus. Então Deus nos escolheu para isso, né? Então Deus chama um povo para isso. Então quando você lê as Sagradas Escrituras, você vai decorrer-se de que Deus se revela para um povo, escolhe um homem, né? Se revela desde o começo, desde os patriarcas, Abraão, né? Jacó, depois vem Moisés, a gente vai ver, Deus se revela para esses homens. E agora Deus chama um povo. E a gente vai ver toda a luz das Sagradas Escrituras, a narrativa, os acontecimentos, tudo que aconteceu com esse povo, de bom e de ruim. O momento que esse povo estava bem com Deus e o momento que esse povo se afastou de Deus. A gente vai ver tudinho, o momento da separação, do pecado de Israel, do abandono a Deus, das consequências que vieram sobre eles, quando eles, né,
rejeitaram a Deus e adoraram um bezerro de ouro. Então a gente vai andar nas histórias bíblicas, você vai encontrar o quê? Você vai ver a narrativa, é contando uma verdade, uma história de um povo e de um Deus que se manifesta. Irmão, porque quando a gente lê a Bíblia, ninguém vai encontrar só cultura, ninguém vai encontrar só um povo chamado Israel, judeu, não. Você vai ver um Deus no meio daquele povo, revelando para aquele povo, cuidando daquele povo, salvando aquele povo, chamando aquele povo, dando comida àquele povo. Você vai ver a história, a narrativa de um Deus se revelando. Aí a gente vai ver ao longo da história. Aí começa Jesus, né? A gente vai ver Deus se revelando, toda a história, né? Maria sendo revelada, nascimento de Jesus, genealogia de Jesus, Jesus, né? A sua fase de infância, a sua sabedoria, toda a narrativa. A gente vai ver o momento que Jesus, né? Começa a tomar forma de homem, né? Começa a pregar e começa a operar milagres, começa a rebanhar multidões. É o Galileu, o filho de Maria. Ele me curou, eu era cego, hoje eu vejo. Era o paralítico, era o cara da mão ressecada, não era o tanque de Betesda. A gente começa a ver as narrativas. A gente vai ver o momento que Jesus é preso, o momento que ele é traído, o momento que ele escolhe o discípulo. Aí vem depois, vem a igreja, vem Atos dos Apóstolos, né? Paulo, Tiago, Barnabé. A gente começa a ver, a gente vai ver, irmão, toda a narrativa, toda a história, e você vai ver Deus na história com aquele povo. Que bênção, meu Senhor. Aleluia. Então, e os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico, com o propósito de despertar sentimentos, entendeu? Porque a Bíblia, ela não é só história. A Bíblia, ela não é só uma narrativa. Por mais que está contando uma história, verdade, está narrando, como eu acabei de fazer aqui uma comparação de um narrador de futebol, né? Está narrando o que está acontecendo, né? Tudo diz tudo, e chutou a canela, né? Falta, né? Não é verdade? Então, a gente vai ver toda a narrativa. Mas a gente vai ver que a Bíblia, ela tem os seus livros poéticos. Por que, pastor? Porque, querido, nós temos sentimentos, correto? Nós temos um coração. E a Bíblia diz, Provérbios, que acabamos de ler, ela diz o quê? Que do coração é que procede as fontes da vida. Não é assim? É com o coração que procede todas as fontes da vida. Se nós decidimos pelos sentimentos, é ou não é? Eu tenho um sentimento por algo e eu me movo por aquilo. Não é assim ou não é? Então, o bem que eu faço, as decisões que eu tomo, é porque eu fui motivo por um sentimento, é porque eu tenho um sentimento. E eu fui movido por aquele sentimento de compaixão, de amor, de misericórdia. É ou não é? Por isso que às vezes a gente diz assim, rapaz, parece que fulano não tem sentimento não, tu viu? Pai, que pessoa ruim, né? Meu Deus, rapaz, parece que não tem sentimento nenhum, tu viu, foi o que ela fez? Pelo amor de Deus, né? Às vezes não fica assim, né? Por isso que a Bíblia, por isso que a palavra-chave do ensino de hoje é o que? Coração, né? Vocês vão ver aí, né? Palavra-chave, coração, sentimento. Eu estou aqui por quê? Porque além de eu receber as histórias, as narrativas da Bíblia que eu leio, nela eu sou envolvido pelo Espírito Santo e é tocado ao meu sentimento. E com isso eu dou glória a Deus, com isso eu me alegro, com isso eu me fortaleço, com isso eu sinto emoções, eu choro, eu me alegro, eu pulo, eu bato palma, eu falo em língua. Por quê? Porque através do Espírito Santo, Ele toca no meu sentimento, e Ele usa a razão e usa o meu sentimento. Porque nós somos tocados em nossos sentimentos através de o que, irmão? De coisas lógicas. Nós somos levados e somos
através das Sagradas Escrituras, a gente vai ver o quanto Deus é verdadeiro, através da história e da narrativa. Então, meu sentimento não é um sentimento sem noção. Ninguém está aqui servindo a Deus, né, com um sentimento vago. Não, é só emoção. Você pode ver que quando é só emoção, a pessoa não permanece na casa de Deus, né? Quantas pessoas aceitou a Jesus, vieram à frente só por emoção. E a gente até fica de novo, não se fortalece, não permanece. Vem e volta 10 vezes, não fica. Por quê? Porque às vezes é movido só no sentimento, porque somos seres humanos, aí naquele momento é movido. Mas há pessoas que quando a gente celebra certos cultos e certas reuniões, tanto campal como aqui dentro, que a gente vê quando a pessoa vem à frente, e a gente percebe quando ela chora, se derrama em lágrima, aí você diz, ai, não é verdade? Já tem outras que não, foi só aquele momento. Aí no outro dia você vai visitar, né? Você vai visitar porque aceitou a Jesus, agora a gente vai visitar, que é um novo crente, agregou a família recente, a gente vai fazer visita, a gente percebe que a pessoa, né, não permaneceu. Por quê? Porque precisa cada vez mais compreender a palavra, precisa estudar a Bíblia, precisa, né, conhecer as Sagradas Escrituras, ter o ensino. Por isso que nós temos discipulado, né? A pessoa aceita Jesus, volta logo para o discipulado, chama logo para a escola, para poder entender a história, as narrativas bíblicas, ela começar a associar, de que não é só sentimento, de que nós temos uma fé verdadeira. A nossa fé não é fé vaga. Nós não servimos a Deus um Deus de historinha, mas de verdade, de fato histórico, provado cientificamente, provado historicamente. Não é verdade? As histórias da Bíblia, elas se provam todas no Oriente Médio. Todas as histórias registradas na Bíblia tem prova arqueológica, países e lugares que Paulo passou Jesus. Então nossa fé não é uma fé vaga, não são sentimentos. Nós conhecemos o nosso Deus, nós temos uma fé firmada em histórias narrativas verdadeiras, não é verdade? Aleluia. Então, que envolve o nosso sentimento, porque através desses ensinos é que a gente vai ver, irmão, o quanto o nosso Deus é real. Que a gente começa a ler a história, a gente vai ver ali Deus no meio de Israel, Deus se revelando para Israel, Deus cuidando de Israel, Deus alimentando Israel. Toda a história que você for pesquisar arqueologicamente, você vai ver que tudo é real. Então nós chamamos de texto lírico, com o propósito de despertar sentimento. Em vista disso, na lição de hoje estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece os nossos corações. Vamos para as histórias do Antigo Testamento. Amém? Histórias do Antigo Testamento. Primeiro, os livros históricos. Os livros históricos. Eu queria convidar o Edilson, se coloque de pé e leia para mim os livros históricos, o tópico 1. Bem alto.
Glória a Deus. Olha o que diz aí, o livro histórico. Após a morte de Moisés, né? Deus chamou quem? Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. Está aqui. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deixa aí, tá? Obrigado, Clebson. Ó, primeira lição que nós tiramos nessa narrativa, nessa história. Primeiro, que todo líder, ele tem que preparar um sucessor. Sabia disso? Todo líder. Porque, irmãos, nós somos passageiros. Nós temos que entender que todo líder, ele prepara um sucessor. Ele tem que preparar um sucessor. Tem que preparar. Moisés fez isso. Moisés preparou Josué. Moisés, ele cumpriu isso aí. Moisés se atentou para isso. Tá? Se você for ler o livro de Josué, você vai ver que Moisés chamou Josué para estar do seu lado. E ali foi instruindo, preparando ele para assumir a sua posição de liderança perante o povo e levar o povo à conquista da terra. Porque ele sabia, não vou passar. Eu vou passar. Eu tenho que preparar um sucessor. Então toda a igreja, todo ministério tem que ter um sucessor pronto. Porque o dia de amanhã não nos pertence. Não é verdade? Você acha que se o pastor Marcos sair daqui não tem alguém preparado? Não tem. A liderança tem alguém que vai orar a Deus e vai trazer para cá. Aqui não vai ficar sem líder. Sempre tem alguém. Ninguém sabe quem é, mas tem alguém que Deus está preparando. Porque eu não sou eterno aqui. Eu tenho um tempo estabelecido por Deus. Deus não tem? Tem. Mas Deus já sabe. Para isso que a igreja tem que orar. Jesus prepara o futuro sucessor. Por isso que a igreja tem que sempre orar, né? Para o sucessor que virá. Não o que você quer, mas o que está na vontade de Deus. E Ele sabe que Ele é o Senhor da história, né? Nós temos que entender uma coisa, que é um grande erro que um servo comete. É quando a gente quer escolher o tipo de líder que a gente quer. Não é assim. Nós temos que deixar Deus escolher. Israel errou quando escolheu Saul. Não era? Eles quiseram Saul, queremos Saul. Só faltou fazer uma greve e sair no meio da rua pedindo Saul. E todo mundo sabe o problema que aconteceu. Então, Deus é quem sabe. Deus é quem escolhe o sucessor. Deus é quem escolhe a liderança. Nós só temos que orar para Deus conduzir aqueles que estão em iminência para tomares a decisão segundo o coração de Deus, né? É assim, irmão. Então a primeira lição que a gente aprendemos é de que todo líder tem que preparar um sucessor. Olha, por isso que eu desafio, por isso que eu, como pastor aqui na congregação, eu tenho desafiado pessoas que a vida de quem vai pregar é fulano. A pessoa fala, Jesus, você não está entendendo? Eu estou fazendo o que Jesus manda fazer. Eu tenho que preparar. Porque amanhã eu posso fazer uma viagem acolá como eu fiz e vocês fazem a obra. Não é verdade? Ou eu vou dizer, não vai ter campanha sábado, viu? Que eu não vou estar aqui, não tem campanha. E vocês? E os obreiros? Cadê o rebanho?
Não, nosso pastor foi ali fazer a obra. E nós vamos cuidar da obra aqui enquanto ele volta. É assim, irmão, sucessor, tem que ter. Ah, o pastor não vai estar. O pastor não vai ter, então não tem campanha. Que conversa é essa? Por quê? Estou preparando líder, estou preparando pessoas, estou fazendo discípulo. Não estou fazendo membro. Jesus não me chamou para fazer membro. Jesus me chamou para fazer discípulo. Não é verdade? Que se porventura eu não puder estar na campanha, vai ter campanha. Outro dirige, outro prega, outro canta e a obra é feita. E eu só sei das notícias que foi uma benção. É assim, irmão. Sucessor, tem que preparar. Alguém que faça a obra também. Na presença ou na ausência do líder. Lembra aqui, quando as irmãs, né? Quando eu chegar, né? Na oração, não, irmão, dirija. A irmã que está na escada. Mas pastor, conduza. Estou aqui, no final. Irmã quiser deixar uns 5 minutinhos para mim fazer essa consideração final, estou aqui. Não é verdade? E fazer a oração final. Não, conduza. Né? Eu acho que as irmãs segunda-feira ficam, Jesus, e agora a pastora não vai estar. Mas não tem problema, diz ela dirige, tu prega, Helena. A obra foi feita ou não fez? Eu quero lhe dizer que a mesma sensação que você sentiu, Josué sentiu. Josué sentiu o peso de assumir o lugar de Moisés. Está pensando, da mesma forma você sente, pastor, botou ele não vai vir não. A pastora também não vai estar. Ah, meu Deus, sou eu. Como é que eu vou? Sim, minha irmã, meu irmão, é verdade. Eu quero lhe dizer que Josué também sentiu esse mesmo peso. Rapaz, olha, ficar no lugar de Moisés. A Bíblia diz que ele temeu. Vai ler a história, né, de Josué, capítulo 1. Quando ele soube, quando Deus se revela, disse: levanta-te, Josué, Moisés, meu servo. Volta aí, olha o que diz aqui. O que é que Deus diz? Versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, meu servo, o Senhor falou a Josué, disse: filho de Num, meu servo Moisés morreu, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 3, vai passando. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano, pode ver essas terras, são existentes, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol serão o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus está dizendo: eu sou o Senhor da história, eu tenho o curso do barco, eu sou o piloto da navegação. Esforça-te. Tem bom ânimo. Por que ele diz tem bom ânimo para Josué? Ora, meu irmão, imagina se eu dissesse assim, irmão, o pastor Antônio José me fez um convite, e ele mandou escolher uma pessoa aqui, quem vai ficar? O Joseni. Mas Joseni, pastor, pelo amor de Deus, levanta, homem, tenha coragem, Deus é contigo. Eu assumi no seu lugar, pastor. Quem sou eu? Quem sou eu? Como é que eu vou eu? Quem sou eu? Mas Josué também ficou eu. Ficar no lugar de Moisés? Não. Ele sentiu peso, irmão. Irmão, substituir Moisés. Por isso que ele... E essa multidão... Jesus. Por isso que ele diz, tem bom ânimo, porque ele ficou triste. Ai, meu Deus. Ai, como é que é? Eu vou ficar no lugar de Moisés? Não dá para mim não. Esse negócio é... Tem outro não, Deus. Tem outro aqui não, no meio dessa multidão, eu. Só que Moisés já estava preparando Josué. Era.
Moisés já estava preparando Josué. Só faltava agora só Deus falar com Josué e disse: é tu. Tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Então somente esforce, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Então, nós aprendemos aqui duas lições. A primeira qual é? Todo líder precisa preparar um sucessor. Não é verdade? Precisa preparar um sucessor. Às vezes tem pessoas que estão sendo forjadas por Deus. Deus está preparando. Não sabe o que vai ser mais tarde, ou daqui a alguns anos. Deus já está forjando você, para você assumir aquilo. Não é verdade? Será convidado pelo líder da igreja para certas coisas. É Deus já lhe forjando, preparando. Então a primeira lição que aprendemos é que todo líder tem que preparar um sucessor. Segundo a lição, está no verso 1. Volte para mim, por favor, Clebson. Segunda lição que nós aprendemos nesse primeiro tópico. Ele diz aqui, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: primeiro, todo servo do Senhor é servo do líder. Primeira lição, não existe esse negócio, isso aqui é invenção do diabo. Eu só obedeço a Deus, não aos homens. Meu pastor é aquele lá de cima. Eu não preciso dar satisfação a pastor nenhum. Você não é serva, nunca foi. Aí, o que é que ele diz? O que é que Deus diz? Josué, meu servo. Não é Deus quem diz? É Deus que está dizendo, está aí. O pastor não está botando nada aqui não, está na Bíblia. O que é que ele diz? Deus, levanta, Josué, levanta-te, meu servo Moisés. Ele diz, meu servo Moisés, Josué é morto, e servo de Moisés. Olha lá, olha aqui. Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora, passa de Jordão, tu este povo. Volta aí o versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de... Olha aí. Moisés, meu servo do Senhor, Josué, servo de... Então não tem esse negócio de eu não obedeço pastor, faço o que eu quero. Pastor, eu dizer? Eu vou para onde eu quero. Eu não tenho satisfação a dar a ele. É porque não é serva, muito simples, não é serva. Como não é serva, por isso que fala assim. Porque o texto é muito claro, meu irmão. Para você ser, olha, pois eu sou servo da orelha furada. Eu obedeço a Deus condicionalmente. Eu obedeço a Deus na íntegra. E obedeço os meus pastores líderes. É verdade. Porque eu sou servo de... Porque, irmão, não existe esse negócio. Eu quero... Porque quando você é servo de Deus, você é servo dos seus líderes também. Você obedece, você respeita. Entendeu? Você não se levanta contra. Porque você é servo de Deus. É servo de Moisés. E é servo de Moisés. Mas aqui está ali. Tu acha que ele ia chamar um para ser sucessor de Moisés, aquele que estava distante de Moisés, que não servia a Moisés, que não estava ali para receber as ordens? Quando ele disse, sabe, Moisés, porque estava ali aos pés de Moisés direto, Josué. O que Moisés determinava, Josué corria e fazia. O que Moisés pedia a Josué, ele não trepicava não, ele não blasfemava, ele não falava por trás não, ele era submisso a Moisés. Por isso que o texto, a narrativa é claro, servo de Moisés. Isso quer dizer, se submetia
tudo que Moisés pedia a ele dizia: sim, Senhor, meu líder, meu servo, eu sou teu servo, me diga o que é que você quer, o que é que você precisa. Vem aqui, ele vinha, vai lá, ele vai, traz aquilo, ele trazia, faz aquilo, ele fazia. Por isso que o texto é claro: servo de Moisés, que é servo de Deus. Porque líder nenhum vai subjugar ninguém, vai pedir que você faça nada que não contrarie o Senhor maior, que é Deus. É ou não é? É. O líder que está, irmão, que é servo de Deus, o líder vai pedir. Qual líder que vai pedir você para fazer uma coisa que é mal aos olhos de Deus? Só faz o que, só pede para você fazer o que é bom para a tua própria vida, para o teu bem-estar da tua família. É nada do que isso. Para o bem-estar da obra, né? Qual o líder aqui? O líder veio pedindo: lava meu carro ali, menino. Não. A gente pede para a obra. Mas vamos aqui, isso aqui é a obra de Deus, vamos fazer obras, né? Pede para a obra do Senhor, irmão. Ninguém pede para o nosso bem-estar, não. Não é assim ou não é? A gente pede. Então, outra coisa que a gente aprende nesse texto, sabe qual é? Meu servo Moisés é morto. Tem que entender que servo é eternamente. Você eternamente será servo. Não existe ex-servo. Vamos tomar um exemplo do irmão Inácio, que partiu agora. Eu posso dizer ex-servo de Deus? O servo de Deus passou para a eternidade. Quando você é servo para sempre. Não existe ex-servo, né? Mesmo que morra, mesmo que passe para a eternidade, mas a gente vai continuar dizendo: ah, irmão, Deus levou. Cadê o irmão Inácio? Deus levou o seu servo, não é não? Porque não existe, irmão, servo é eternamente. Outro aprendizado: nós não fomos chamados para ser servido, nós fomos chamados para ser servo eternamente. Ele que quer ser servido, já quer logo ser servido? Não, irmão. Eu fui chamado para ser servo, você foi chamada para ser serva. Na é verdade, ninguém foi chamado para ser servido. Ninguém está aqui para ser servido. Você está aqui para servir a Deus. Aleluia, fazer a sua obra e o que Deus determinar para que você faça em prol do seu reino. Não, pastor, eu fui chamado para ser servido. Está no lugar errado. Está na posição errada e está tomando a decisão errada. Ninguém foi chamado para ser servido. Nós fomos chamados para ser servo e serve eternamente. Aleluia. As histórias dos juízes. Então vamos lá. As histórias dos juízes. Vamos chamar aqui o Joseni. Joseni, tira a máscara, se coloque de pé. Leia as histórias dos juízes. Amém? Então, as histórias dos juízes, né? A gente vai ver na Bíblia, né? Juízes, né? O livro de Juízes. Então, depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. São cerca de 400 anos da história, com a atuação de 12 líderes. Eu
nós aprendemos aqui na narrativa bíblica, nas histórias, de que Moisés fez um líder, correto? Moisés fez o seu sucessor. Quem foi? Josué. Aí agora vem Josué. Aí Josué falhou. Ele não fez líder. Sabia disso? Foi. Moisés preparou o seu sucessor. Eu falei que a primeira lição que nós aprendemos é que todo líder, ele tem que fazer líderes. Ele tem que fazer sucessores, né? Para que a obra não sofra na sua ausência, correto? Por isso que, na verdade, aí Moisés preparou quem? Josué. Aí agora vem Josué. Josué assume, né? Aí tem toda a narrativa bíblica de Josué à frente do povo, né? Todo aqueles tremendo. O que realmente Deus foi com Moisés foi com Josué. Deus cumpre a sua promessa cabalmente com Josué, né? Não é verdade? Ao ponto que o Rio Jordão, né? Todo aquele milagre do Rio Jordão, botou o povo para se santificar. Deus faz um grande milagre, né? Ele cruza o Rio Jordão, né? Moisés teve um mar vermelho, né? Diante dele, Deus abre o mar vermelho. Agora Josué se depara com o Jordão, né? Então a gente vai ver toda a narrativa. Deus cumpre a sua promessa cabalmente. Assim como ele diz, olha, tu e este povo vai herdar, eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu vou contigo. Então, só tem um detalhe: eu cumpro com a minha parte. Então, para mim cumprir com a minha parte, tu vai ter que obedecer tudo que Moisés ordenou. Olha, veja bem, olha o que é a liderança. Você pode ler o texto bíblico, é muito claro. Fazer tudo que que Moisés te ordenou. Ele fala o que aqui? Ele fala tanto Deus dá as ordens, observa os meus estatutos, tá lá, né? Pode ler lá em Josué primeiro. Guarda os meus mandamentos e faz tudo que Moisés te ordenou que fizesse. Ele estava do lado de Moisés. Moisés estava dando, olha, vai por aqui, cuidado com isso, o caminho é esse. Ele não estava preparando Josué? Então ele deu orientação a Josué. Josué, te comportas assim, atenta para com isso, que Deus vai se sentir agradado de ti. Deus vai ser contigo. Deus não vai nunca deixar, Deus nunca vai te abandonar. Então, ao longo de toda aquela preparação, Moisés deu instruções a Josué, deu ideias para ele, deu estratégias para ele, da sua liderança, aquela, né? De toda a sua experiência de líder, toda a sua experiência de líder, irmão. Moisés passou para Josué. Por isso que lá no capítulo 1 de Josué, a gente vai ver lá para os versículos 4, a gente vai ver o quê? Ele dizendo, se tu fizeres, bota lá de novo, ó, vai, passando, vai, olha aqui, vai, esforça-te, tem bom ânimo, tu farás herdar a terra que teus pais, vai passando. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, para ter cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dele não te desviarei nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduz para onde quer que andares. Então faz tudo conforme Moisés te ordenou fazer. Faz tudo. Então, aí Moisés preparou um líder, sucessor, que foi Josué. Aí Josué não preparou o líder. Foi aonde ele dormiu no ponto. Ele não fez líder. E agora? Você está vendo o que aconteceu com Israel? Aí agora vem que? Os juízes, né? Vê o tempo dos juízes. Que demorou o quê, irmão? 400 anos.
Juízes, porque não tinha ninguém. Ei, irmão, aí houve era a lei, né? Tempo da lei. Irmão, é por isso que eu digo, não existe, não tem. Você acha que dá certo uma empresa com 500 funcionários e o dono da empresa fica em casa e não bota nenhum líder lá no meio da produção? Dá certo? Não dá, irmão. É por isso que bota o gerente, bota o subgerente, bota supervisor, bota coordenador. Só da empresa vizinha lá em casa tem o gerente, subgerente, gerente geral, o subgerente. Dentro da produção tem, sabe quem? Supervisor e o coordenador geral. E a negada ainda faz, a negada ainda mata, como é que diz? Ainda avacalha. Ainda fica só no boi-maria, só cozinhando o galo, que nem diz, né? Ainda tem que cozinhar o galo. Imagina se dissesse assim, ó, nós não, diga assim, ó, eu não consigo viver sem líder. É verdade. Isso é ser humano. Não tem como, você tem que estar debaixo de liderança. Você precisa estar debaixo de liderança. Tudo na vida. Pai e mãe, deixa os meninos dentro de casa sozinhos para ver. Vão embora. Não, deixa eles aí. Vai para tu ver. Quando tu chegar, capaz de ter polícia na porta da tua casa. O que foi? A vizinha chamou a polícia que o negócio tá bagunça aí dentro. Tudo tem que ter regra. Tem que ter alguém para dizer, epa! Até os animais. É assim, até os bichos brutos. Você tem que. É assim ou não é? E quando você vê um ser humano achar que não precisa de líder, mas já mostra a condição espiritual dele ou dela. Né? Tem que ter, irmão. Tem que ter alguém. Alguém tem que conduzir. Né? Tem todo ser humano, todo nós, por isso que Deus estabelece desde ao longo da história, Deus escolhe alguém para conduzir o seu rebanho, e esse recebe as orientações de Deus. Não é verdade? Até na programação da igreja, quem é que decide, né? Mas como é que nós vamos saber? Se não tivesse liderança, todo mundo vem para a igreja aqui, se é ruim, canta a Deus. Aí como é que ficava, hein? E aí? Como é que é? Amanhã, vamos fazer o que amanhã mesmo? Aí ficava, tem que ter alguém para dizer até como a igreja vai se conduzir na semana, o que vai ter, o que não vai deixar de ter, né? É o rodízio da igreja, é a programação da igreja. Até nisso, irmão, tem que se conduzir, aonde vai investir, o que vai fazer primeiro, as decisões para ser tomada, o que vai levantar, o que vai reparar, né? Tem que ter. Então Josué não preparou líder. Aí entra os juízes, a lei, ao povo poder, né? Tudo tem, mano. As nações têm líderes, né? No mundo corporativo tem líder, na política tem líder, tudo tem líder, tudo tem que ter líder. Mas no quartel, vai servir o quartel. Como é que é? Não, todo mundo é sargento aqui. Dá certo? Dá. Todo mundo é sargento, dá certo? Todo mundo. Eu acho legal que tem igreja por aí, sabe? Que eu já vi aquelas igrejas que nascem no fundo do quintal. Aí todo mundo que vai para lá é pastor. Aí eu fui aqui para um culto, né? Eu fui para um culto aqui de um culto de ação de graça. Aí chamaram Bonier, que sabe onde foi o culto. Aí eu fui para lá, né? Fui para esse culto. Essa pessoa, irmão, tão amável, e tem um carinho por ela tão grande. Eu fui. Pastor, o senhor vai mesmo? Vou. Eu fui. Quando cheguei lá, irmão, todo mundo era pastor. Um passava, pastor, vamos chamar o pastor agora orando, o pastor fulano orando, o pastor cantando, o pastor fulano, olha assim, mas não tem
Eu disse, rapaz, não tem. Rapaz, os obreiros que estavam lá, tudo era pastor. Eu disse, está ruim. Tudo é pastor. Eu disse, não tem diácono não, é presbítero, não tem auxiliar não, tudo é. Já está errado, né? Não, já está errado. Imagina, você pega uma empresa, vou montar uma empresa, estou precisando de 30 homens. Pronto. Tudinho vai ser supervisor. Dá certo? Ninguém vai dizer, faça aquilo. Eu não. Eu o quê? Sou supervisor, eu também sou. Nem tu faz, nem eu faço, também não faço. Vou mandar você, manda em mim, eu também sou. Tu é graduado, eu sou graduado. Ser humano não dá. Por isso que Deus instituiu essa hierarquia. É lógico, perante o Senhor na eternidade, né? Somos todos iguais, lá não vai ter nada disso, mas isso aqui é para organizar aqui, né? Imagina, todo mundo no quartel é coronel, ó. Ninguém vai para a rua. Todo mundo coronel vai para a rua, vai irmão, atrás de bandido, vai não. Coronel faz é mandar, vai lá, pega e traz. Imagina todo mundo juiz. Todo mundo é juiz. Ninguém vai mais para a rua. Porque todo mundo é juiz. Vai ter, eu não. Sou juiz. Eu também sou. Então deixa aí. Tem que ter soldado. Tem que ter o recruta. Né? Tem que ter. Para o o equilíbrio das coisas na terra. Mas todo dia sol dá certo? Todo dia sol. Sol é todo dia. É bom, é? Todo dia sol dá certo? Dá não, tem que ter o período do inverno. Porque se todo dia der sol, não vai ter alimento para a gente comer, porque as plantas também precisam da chuva. Mas todo dia chuva. O Brasil é o ano todo água. Dá certo? Tem que ter sol. Você está entendendo? É o equilíbrio em toda a existência humana. É o equilíbrio que Deus põe, irmão. Né? Imagina eu aqui. Pastor Marco, pastor Joseni, pastor Flamarion, pastor Edilson, pastor Paulo Henrique, pastor. E aí, Malene, como é que vai ficar, né, Malene? Vou pedir a quem? Quem é que eu vou? Oh, se tem uns que nem pastor era, só auxiliar, fez uma confusão grande aqui, porque queria ser, imagina. Não é verdade? Que queria estar no lugar, imagina, se todo mundo fosse, né? Ninguém ia mandar, né? Ninguém ia mandar e ninguém, não, pastor. Só me botou na portaria, eu sou pastor. Ixi, é mesmo, e agora? Até para fazer escala era complicada, não era, irmão? Como é que eu ia estar na portaria se todo mundo é pastor, hein? Diga, Daías. Foi? Ei, eu me consagro pastor em nome de Jesus, amém. É assim, é. Aí depois pronto, aí vai fazendo nos outros, né? É. Venha pra cá que tu já sai com a carteira, né? Assim. Então, meus queridos, aí Josué não fez líder. Aí vem os juízes, que levou 400 anos. Aí depois vem quem agora? Josué. Aí começa a história de quem? Samuel. Começa Samuel. Já sabe como foi Samuel, né? Aquele menino, criado aonde? Sacerdote? Eli. Não é isso? Estava lá sendo preparado por Deus. Aí Deus começou a preparar, né? E quem era filho de quem, Samuel? De Ana. Olha a história, olha Deus, o curso da história. Samuel estava querendo o quê? Ana queria quem? Um menino. Jesus, me dá um menino. Aquela bicha me humilha todo dia. Essa Penina, né? Ela, eu canto, a Penina, né? Me humilha todo dia, passa na minha cara. Jesus vai lavar ele, né? Ela vivia tão angustiada porque a rival dela, né? Ficava todo tempo, ó, desfilando com o menino, aí, ó. Dei filho, e ela ficava, né? A bicha vivia tão atribulada, que a Bíblia diz, né? Que ela foi confundida pelo profeta, que estava ela até bêbada. Ela vivia tão atribulada, angustiada, que ela vivia, né? Foi considerada como embriagada. Agora, o que é a submissão, né? O que é o respeito ao sacerdote,
ao líder, né? Ela chamada de beba, foi o que ela disse? Beba o quê? Me respeite, é porque isso é homem de Deus. Ela foi assim que ela falou, foi? Ah, tem uns aqui que se disseram. Tem uns aqui, irmão, que você não chegou nem a dizer isso já, né? Foi o que ela disse? Não, meu Senhor, a tua serva, olha aí, é atribulada de espírito. Aí o profeta olhou, pois vai, levanta, seja concebido o desejo do teu coração, recebeu a bênção. Agora o lindo é porque ela fez o que? Se tu me deres um filho homem, eu vou te dar para te servir. E quem é agora? Olha, esse homem agora está sendo preparado, essa criança, para assumir a liderança. Porque Josué não fez líder. Juízes, né, governam durante 400 anos. E Deus preparou Samuel, 400 anos. Tem gente que aceita Jesus hoje, já quer amanhã. Já quer amanhã ser líder. Pastor, não está me vendo não. Vou sair daqui. Ele dá doutrina sozinho, nem me chama para dar doutrina. Não é só ele. Por dentro do meu marido, que é meu marido é uma benção. Tu viu? Nem bota ele para dar doutrina. Mas não esperou nem. Foi 400 anos de juízo. Deus preparou Samuel, cara. 400 anos. Deus pegou ali, ó, esperou, nasceu o menino. Preparou ele, revelou, foi aprender aos pés de Eli, não foi? Aí lá vai aquela história, você lembra? Samuel, diga meu servo, olha como é que é, você entende como é que é a relação entre sacerdote, o respeito, diga meu servo. Não, tu me chamei não, vai se deitar. Samuel, diga meu servo. Não te chamei não. Volta. Olha aí. Diga meu Senhor. Olha como é o trato. Como era o trato na época. Olha o respeito com o líder. Diga meu Senhor, né? Diga meu Senhor. Hoje em dia até isso a gente está vendo, irmão, no meio do povo de Deus. Falta de respeito com a liderança. A forma de falar às vezes. Tem uns que chegam logo, parece que está falando com o marido dentro de casa. Senta aqui, eu quero falar com o senhor. O senhor vai me ouvir. Calma, minha irmã. Eu vou errar, tá assim. Calma, minha irmã. Tenha calma. Não, me escute. Eu disse, calma. Desse jeito não dá para lhe escutar nada. Calma, então não dá mesmo não. Bora, faz. Não dá para lhe escutar assim mesmo não. Já vem. Aí como é que era? Diga meu Senhor. Não, chamei não. Vai dormir. Pela terceira vez, Samuel. Aí, profeta. Próximo é Deus. Se tu ouvir, diga. Fala que o teu servo. Era Deus falando. Então nós sabemos como era a história, né? Está vendo? Deus preparou. Deus está preparando pessoas. Deus vai preparando pessoas para assumirem posições de honra na casa de Deus. Mas às vezes a ansiosidade não espera. Vai-se embora. Não se coloca na posição de servo e de servo. Se precipita, corre. Né? Que as coisas é o mediatismo, né? Não espera nem a carne cozinhar não, Raquel, logo é o miojo. E ainda olha para o bicho assim, ó, 3 minutos, vale meu Deus, 3 minutos, ainda acha muito. Tem gente que ainda acha 3 minutos de miojo ainda é demais. O mediatismo é tão grande, né? A ansiosidade é tão grande, que não entende que Deus está preparando você para algo. Vamos aprender essa lição, irmão. Olha aí, ó, 400 anos. Deus estava preparando o sucessor. Se revelou, porque Josué não fez. Aí vem a época dos juízes, né? Que é a lei, a lei. Você vai lá para juízes, vai ler juízes, né? Vale 400 anos governando. Aí Deus prepara Josué.
né? Ou Samuel. Aí Deus agora se revela para Samuel. Samuel vai crescendo, vai se preparando aos pés de Eli, né? Sacerdote, todas as leis, vai aprendendo, recebendo graça, Deus se revelando para ele. Aí chega o momento de Samuel assumir. Já estou uma semana na igreja, o pastor até hoje não me chamou para ser nada. Calma. O povo já esperou, foi 400 anos, você não está nem com um ano. Até calma. De repente até mais do que isso, né? Ou até menos. Tenha paciência, calma. A prova é tão grande que você está sendo preparado. Você não está preparado ainda, né? Você está preparado você, ó. Deus é Senhor, irmão. Um dia vai chegar. E se não chegar, eu estou satisfeito, Jesus é bom. Então, vamos para a história dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei em Israel. Porém, Saul fracassou. Aí lá vai a precipitação do povo. Aí vem Samuel, né? Passa. Aí Deus ia revelar outro. Aí agora Deus, né? Deus vai agora revelando e vai dizendo quem é. Né? Deus sempre vai mostrando quem é o sucessor. Deus revela ao sacerdote. Aí Deus agora ia apresentar quem? A Samuel, não era? Você lembra? Não era assim? Não era assim ou não era? Samuel agora está na incumbência de ungir o futuro rei. Ele sabe que o seu tempo está terminando. Deus agora diz, né? Agora vai escolher um outro rei. Era para ser quem? Sempre era ser Davi, mas não estava pronto. Davi estava sendo forjado. Davi estava sendo forjado ainda. Nós sabemos da história. Mas o povo se precipitou, se apressou. Quero Saul, é Saul. Ele é muito bonito. Quero que tu veja. Era, a Bíblia diz que ele era, tinha uma aparência, uma formosura. Mas não. Às vezes a gente vê muito para isso, né? A gente olha muito o aspecto. A gente é sério, mas a gente é mesmo, a gente olha muito. Esse aí que o pastor Tazé mandou, olha mais, meu Deus, não pesa 50 gramas. Filho da Dona Toinha, do seu Ormar. Esse maguinho ré aí, não vai aguentar não. É fraco. É um que disse aqui, esse é fraco. Foi, é um que disse aqui mesmo, perante a Deus. Não está mais aqui não. Ele viu que a minha força era de Jesus, não era minha. Aí disse, esse aí mesmo é fraco. Vê como ele é fraco? Vamos fazer uma prova. Fizeram mesmo. Terminou a escola bíblica dominical numa segunda-feira. Ou num domingo. Pastor, queremos conversar com o senhor. Mas, pois não, vem aqui. Aí eu disse, aí terminou tudo, sim. Aí. Não, pastor, ele está só brincando, estava só testando o senhor. Mas está me testando, eu perdendo tempo, eu morto de fome para ir para casa. Pensei que era alguma coisa séria. E aí? Não, o senhor passou. Aí quer dizer que vocês botaram a prova? Está vendo aí? E ele sendo reprovado. Foi o que liderou a turma para ir lá. Alguns. Aí eu disse, você é um maguinho velho desse. Você é fraco, eu ouvi dizer. Você é fraco. Então, por volta dos 500 anos, Deus constituiu Saul. Saul, é Saul. Era para ser Davi, eles tinham que esperar. Calma. O profeta vai lá, vai escolher, não é assim? Entre os filhos de quem? Vamos lá, quem sabe? Isso. Entre os filhos de Jessé ia sair o rei. Mas se apressaram, tinha o tempo, se apressaram demais. Quiseram Saul, Saul foi empossado. Então o que então? Tu quer? É tipo uma jovem que teima com relacionamento, já viu? E Deus dizendo, não, e a família toda não, mas eu quero. Mas tá bom, você quer, vai. Aí depois está aí. Você não escolheu? Aí depois volta para a mãe chorando. Mãe, ele bate em mim todo dia. Aí você não quis. Eu falei para você. Você não quis? Você não escolheu esse caminho? Agora vai carregar o pote. Né? Abraçou. Então,
as escolhas que é tomada. Aí o povo sofre na mão de Saul. Saul até começa bem. É porque é assim, irmão, né? Vai começando bem para enganar o povo, né? Aí depois começa bem para ganhar espaço. Aí de repente vai sorrateiramente, vai, né? Fazendo, vai ganhando a simpatia do povo. Foi o que Saul fez, né? Saul começou bem, é lógico, ganhando a simpatia do povo. Depois vai mostrar como é um ditador, né? Um incompreensível, né? Entendeu? E começa a fazer. Aí depois se revela. Ninguém chega a se revela, não. Começa ganhando a simpatia do povo. Né? Aí, pastor, o senhor aqui, ó. Isso é muito lindo, pastor. Começou com a inveja. Na verdade, começa ali devagarzinho. Aí vai ganhando a simpatia do povo. Depois que ganha, aí começa a elaborar os seus planos. Foi o caso de Saul. Saul começou a... né? Por que escolheu Saul? Porque ele caiu na... né? Ganhou a simpatia do povo. Por isso que o povo pediu Saul. Aí o povo deixou de esperar em Deus, porque, né? Saul conseguiu conquistar a graça do povo, a simpatia do povo, o amor do povo. Aí depois que ele assume o poder, aí começa. Eita, o fracasso total. Aí, ao ponto de que Deus agora diz: Samuel, eu não tenho mais me agradado de Saul. Vai até onde? Casa de Jessé. De lá eu tenho provido um rei para Israel. Quando chega lá, olha, mas como nós somos levados a isso. Quando chega lá na casa de Jessé, você percebeu que o próprio Samuel, homem cheio de Deus, ia se banando com a beleza. É aquele ali. Não é esse não, homem, calma. Foi ou não foi? Passa todos os teus filhos. Bora, cadê? Olhou assim, quando ia ungir, Deus disse: para. Não é esse não. Jesus, se não é esse, quem vai ser? Esse homem é lindo demais. Esse homem tem porte de rei. Esse homem tem jeito de rei, fala como rei. Esse homem fala muito bonito. Esse rapaz aqui tem postura. Mas não é ele não. Cadê o outro? Está aqui o outro. É esse aqui. Se não é esse aqui vai ser. Também não era. Cadê o outro? Está aqui. Ninguém foi agradado. Olhou assim: já não estou entendendo não, Deus. Tu mandou vir aqui que na casa de Jessé ia sair o rei, futuro rei de Israel. Nenhum aqui. Tu disse que não é? Peraí. Aí olhou para quem? Para Jessé. Tu tem mais algum filho? Tenho. Quem é? O menor. Cadê ele? Está lá cuidando das minhas ovelhas. Pois manda trazer ele. Né? Manda trazer ele. Ninguém senta à mesa quando ele chegar. Aí chamou o menor. Lá vem Davi. Pequenininho, né? Comparado aos seus irmãos, era a última ninhada. Saiu bem fraquinho, né? Posso dizer, comparado à formosura e à beleza dos seus irmãos, né? Ele perdia, era feio em beleza. Aí lá vem quem? Davi. Quando ele entra, meu irmão, só quando ele pisou o pé, Deus disse: é esse aí mesmo. Meu irmão, olha, nem o pai dele imaginava que era Davi. Nem o próprio pai acreditava que seria Davi. Ao ponto que se Samuel tivesse perguntado: tem mais algum filho? Que eu não me enganei não, eu ouvi a voz de Deus, daqui tem um rei. Ao ponto que nem Jessé tomou a atitude de dizer: não é só esses que eu tenho não, tem mais um lá. Posso mandar chamar? Percebeu? Que se Samuel não tivesse perguntado a Jessé se os filhos dele tinham se acabado, porque ele disse: não, peraí, daqui vai sair um, não é nenhum desses, tem uma coisa errada. Ou tem algum filho que não está aqui, né? Ou não, peraí, justamente não estava Davi. Ao ponto que nem o seu próprio pai se preocupou em mandar chamar, né? Quando o profeta chegou, profeta chegou, Deus vai prover um rei daqui, da tua casa. É mesmo, é? Pois espera aí que está faltando mais. Está faltando um, tá.
ele está lá no campo, manda chamar ele. Peraí, profeta, tem mais um, chama, traz, manda ele abandonar as ovelhas e corre para cá, que o profeta está aqui, ele tem algo para falar. Não, tá vendo aqui, ó, esquecido, tá vendo? Deixa aí. Que nem o próprio pai acreditava que seria Davi, por isso que nem se preocupou em chamar ele, trouxe só os belezuras que tinha ali, né? Não é verdade? Ao ponto que ele foi ungido. Beleza, que a gente é levado, né? Líder nenhum pode ser deixar ser levado, não é verdade? Pelo que possui e pela formosura. Não importa, não é verdade? É outro aprendizado que a gente continua. A gente chama alguém para assumir algo na igreja quando é servo, submisso e obediente a Deus. Não é pela o que ele possui. Tem uma baita do Hilux, bota logo esse homem aqui, rapaz. Esse homem aí é doido, ele entregou para o Joseninho ali, ó, a quantidade. Esse homem aí tem que ser logo aqui e deixou esse homem aqui. Aqui não. Não é verdade? Não é verdade. Você é chamado pelo que você é, pelo homem de Deus, pela mulher de Deus que você é diante do Senhor. E pelo testemunho dado na casa de Deus e na comunidade. Os livros poéticos, sabedoria do Antigo Testamento. Os livros sapienciais e poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. São eles, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Está vendo aí? Eclesiastes e Provérbios e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase: é tudo vaidade, indicando a efemeridade da vida humana. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então, aqui já diz tudo. Qual é o segredo da vida? Qual é o sentido da vida? De toda a Bíblia, de tudo, toda a história humana, de tudo que nos envolve. Qual é o sentido da vida final? Teme a Deus e guarda seus mandamentos. É o sentido da vida. Se eu não temer a Deus e não guardar os seus mandamentos, para que nada serve minha vida. Não tem sentido a minha vida, a minha existência. Não tem sentido. Né? É como se você comprasse uma escova, mas você não quer usar ela. Que sentido tem? Você não comprou a escova, não foi feito para isso? Você foi feito para servir a Deus. Você foi feito para levar o nome dele às nações, ao mundo. Você foi feito para adorar o Senhor. Você pode entrar na faculdade e ser o melhor advogado ou o melhor médico. Você pode se estabelecer economicamente legal. Você pode ter um emprego bom, você pode ter não sei quantas faculdades. Mas se você, todo ser humano, não é verdade? Que não teme a Deus e não guarda os mandamentos, para nada serve. Você não conquistou nada na sua vida. Não é verdade? Então, o maior sucesso da vida de um ser humano não é ganhar tesouro e nem posições na terra. Porque você pode ser até o juiz, você pode até fazer um concurso e passar e ser um juiz federal. Mas se a sua trajetória não temeu a Deus e não serviu a Ele, para nada serve a tua posição de juiz. Você não foi bem sucedido na vida. Uma mensagem de soberania, uma mensagem ao coração. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. O feito favoreceu o acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda proveu meio de escape, a fim de evitar a extinção da nação eleita.
Está vendo? Uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Deste modo, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Entre eles, citamos andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter boa reputação, tomar cuidado no falar, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo. Pronto. Quer poder dizer assim: eu fui bem sucedido na vida? Pois termina essa mensagem de sabedoria: andar corretamente, retamente, Provérbios 2:7. Fugir da luxúria, Provérbios 2:16. Tem gente que tem um negócio medonho, né, irmão? Eu fico mesmo como é que uma pessoa dá num sapato. Aí eu vejo aqueles artistas, né? Isso é luxúria. Aí eu vejo aqueles artistas, comprou um sapato. Eu vi um artista aí, irmão, comprou um sapato, sabe de quanto? Comprou um sapato, eu vi, meu Deus, de 5 mil reais. Eu disse: não podia até era dinheiro rasando na culata. Eu dava para o pobre. Está vendo? Luxúria, é luxúria. Eu quero saber se o sapato, tem gente que tem esse negócio, olha, etiqueta. Compra uma camisa, dá 200 reais numa camisa. Eu quero saber se a camisa minha de 30 não é a mesma coisa. Não, retome. Espírito de luxúria. E prega evangelho. E tem comunhão. E às vezes acaba com isso, é luxúria. Para que essas? Não é verdade, né, irmão? Não, mãe. Não pode pegar um centavo. Por isso que tem gente que Deus nunca concede. Porque sabe que existe nele um espírito de luxúria. Só basta ter uma merreca que já... luxúria. Vou terminar. Onde é que eu estava, Jesus? Está aqui. Tópico 2. Desse modo, todo o conselho parte subordinado à sabedoria divina. Dentre eles, citamos: andar retamente, fugir da luxúria, Provérbios 2:16. Não ser preguiçoso. Está falando com ninguém aqui não, né? Não, né? Tá bom. Provérbios 6. Manter boa reputação, Provérbios 22:1. Tomar cuidado no falar, Eclesiastes 5:2. Não confiar no dinheiro, Eclesiastes 5:10. Viver com alegria, Eclesiastes 9:7. Remir o tempo, Eclesiastes 2:1. Manter a integridade, Jó 1:22. Aceitar a repreensão, Jó 5:17. Confiar no Senhor, Jó 19:25. E desfrutar do verdadeiro amor, Cantares 8:7. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Ela deve ser o resultado do toque divino no coração humano. Provérbios 4:23. Uma mensagem de adoração. Os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia e tristeza, força, segurança, alegria. Vamos para a conclusão. A experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Às vezes eu fico assim, eu para a pessoa assim, já vi uma vez, o cara um prato desse tamanho, uma folhinha ré assim, e outra folhinha assim, e um negocinho velho no meio, e um molho jogado por cima. Quanto foi isso? 50 reais. Eu dou nunca. É espírito de luxúria. Meu Deus, só para dizer que tem dinheiro, aí o espírito de luxúria. Aí vai, senta lá e... é luxúria, é vaidade. O resto, eu prefiro sentar ali no lanchonete do Japa, do pastor Marco.
Bota arroz, macarrão e feijão e tudo. Quanto é? R$10. Bota. Quero saber disso. Aí fica a gente, luxúria, é luxúria, irmão. Quanto é? R$50? R$50, 2 pedacinhos de folha assim. Mas só por causa do ambiente. É luxúria, senta. Só para dizer, entra no ambiente. Não tem não, ali vai ficar liso, mas é só o ambiente, só luxúria. Tá liso, é só o que tem. A minha reca velha que recebeu aí. Só para luxo, isso é luxúria, aí fica lá. Não tem não. Ali está fazendo sacrifício, mas é melhor dar para a missão. É melhor comprar nela e dar para a missão, aí fica. Aí vem o prato lá. Eu olho assim, quanto é que tu pagou nisso aí? 50. Isso não é ser mão de vaca não, irmão. É saber, né, irmão? É não, irmão. Pelo amor de Deus. Isso é só luxúria. Isso aqui enche a barriga de ninguém. Não é verdade? É só luxúria, só para querer. Para dizer que comeu não sei aonde. Para ficar mostrando. É verdade, irmão. É verdade, irmão. Uma luxúria, né? Nós temos que refletir todas essas ações. Que isso é tudo, né, irmão? Espírito de luxúria, de vaidade, que quer dominar a nossa vida, do consumismo, né? E que às vezes você, o mesmo ou a mesma que faz isso, ela não oferta. Mas às vezes para dar uma oferta para o missionário, para ajudar os missionários, para ajudar a igreja. É verdade. A gente, né? Retém. Amém? Vamos passar agora o superintendente da escola para fazer, né, a chamada das classes. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos tirar as ofertas. Eu peço a irmã Helena para tirar as ofertas, por gentileza. Enquanto ela tira as ofertas, vamos louvar um hino, bora? Um hino bem rapidinho mesmo. Aqui, ó. Os irmãos peçam um hino. Qual? O 5. 25. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Mas vives em mim, tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre rei. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar nesse amor. Triunfante estou confiando em ti, meu Jesus, grande Consolador. Ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar início à apresentação das classes. Eu convido a irmã Silvia para apresentar a classe dos adolescentes. Amém?